Leitura estratégica da Lei das Eleições, Lei número 9.504 de 97, sem mais delongas, vem com Robson Concursos da Fiscalização das Eleições, artigo 65. A escolha de fiscais e delegados pelos partidos ou coligações não poderá recair em menor de 18 anos ou em quem, por nomeação do juiz eleitoral, já faça parte de mesa receptora. Parágrafo 1º. O fiscal poderá ser nomeado para fiscalizar mais de uma sessão eleitoral no mesmo local de votação. Parágrafo 2º. As credenciais de fiscais e delegados serão expedidas exclusivamente pelos partidos ou coligações. Guarde bem, as credenciais de fiscais e delegados serão expedidas exclusivamente pelos partidos ou coligações. Parágrafo 3º. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, o presidente do partido ou representante da coligação deverá registrar na Justiça Eleitoral o nome das pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos fiscais e delegados. Parágrafo 4º. Para o acompanhamento dos trabalhos de votação, só será permitido o credenciamento de, no máximo, 2 fiscais de cada partido ou coligação por sessão eleitoral. Artigo 66. Os partidos e coligações poderão fiscalizar todas as fases do processo de votação e apuração das eleições e o processamento eletrônico da totalização dos resultados. Parágrafo 1º. Todos os programas de computador de propriedade do Tribunal Superior Eleitoral, desenvolvidos por ele sob sua encomenda, utilizados nas urnas eletrônicas para os processos de votação, apuração e totalização, poderão ter suas fases de especificação e de desenvolvimento acompanhadas por técnicos indicados pelos partidos políticos, Ordem dos Advogados do Brasil e Ministério Público até 6 meses antes das eleições. Parágrafo 2º. Uma vez concluídos os programas a que se refere o parágrafo 1º, serão eles apresentados para análise aos representantes credenciados dos partidos políticos e coligações até 20 dias antes das eleições nas dependências do Tribunal Superior Eleitoral, na forma de programas fontes e de programas executáveis, inclusive os sistemas aplicativo e de segurança e as bibliotecas especiais, sendo que as chaves eletrônicas privadas e senhas eletrônicas de acesso manter-se-ão no sigilo da Justiça Eleitoral. Após a apresentação e conferência, serão lacradas cópias dos programas-fonte e dos programas compilados. Parágrafo 3º. No prazo de 5 dias, a contar da data da apresentação referida no parágrafo 2º, o partido político e a coligação poderão apresentar impugnação fundamentada à Justiça Eleitoral. Parágrafo 4º. Havendo a necessidade de qualquer alteração nos programas após a apresentação de que trata o parágrafo 3º, dá-se-á conhecimento do fato aos representantes dos partidos políticos e das coligações para que sejam novamente analisados e lacrados. Parágrafo 5º. A carga ou preparação das urnas eletrônicas será feita em sessão pública, com prévia convocação dos fiscais dos partidos e coligações para assistirem e procederem aos atos de fiscalização, inclusive para verificarem se os programas carregados nas urnas são idênticos aos que foram lacrados na seção referida no parágrafo 2º deste artigo, após o que as urnas serão lacradas. Parágrafo 6º. No dia da eleição, será realizada por amostragem, auditoria de verificação do funcionamento das urnas eletrônicas através de votação paralela na presença dos fiscais dos partidos e coligações, nos moldes fixados em resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 7º. Os partidos concorrentes ao pleito poderão constituir sistema próprio de fiscalização, apuração e totalização dos resultados, contratando, inclusive, empresas de auditoria de sistemas que, credenciadas junto à Justiça Eleitoral, receberão previamente os programas de computador e os mesmos dados alimentadores do Sistema Oficial de Apuração e Totalização. Artigo 67. Os órgãos encarregados do processamento eletrônico de dados são obrigados a fornecer aos partidos ou coligações, no momento da entrega ao juiz encarregado, cópias dos dados do processamento parcial de cada dia, contidos em meio magnético. Artigo 68.
O boletim de urna, segundo o modelo aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, conterá os nomes e os números dos candidatos nela votados. Parágrafo 1º. O presidente da mesa receptora é obrigado a entregar cópia do boletim de urna aos partidos e coligações concorrentes ao pleito cujos representantes o requeiram até 1 hora após a expedição. Parágrafo 2º. O descumprimento do disposto no parágrafo anterior constitui crime, punível com detenção de 1 a 3 meses, com a alternativa de prestação de serviço à comunidade pelo mesmo período e multa no valor de 1.000 a 5.000 UF. Artigo 69. A impugnação não recebida pela Junta Eleitoral pode ser apresentada diretamente ao Tribunal Regional Eleitoral em 48 horas, acompanhada de declaração de 2 testemunhas. Parágrafo único. O tribunal decidirá sobre o recebimento em 48 horas, publicando o acórdão na própria sessão de julgamento e transmitindo imediatamente à junta, via telex, fax ou qualquer outro meio eletrônico, o inteiro teor da decisão e da impugnação. Artigo 70. O presidente de junta eleitoral que deixar de receber ou de mencionar em ata os protestos recebidos ou ainda impedir o exercício de fiscalização pelos partidos ou coligações, deverá ser imediatamente afastado, além de responder pelos crimes previstos na Lei nº 4737/65, Código Eleitoral. Artigo 71. Cumpre aos partidos e coligações, por seus fiscais e delegados devidamente credenciados, e aos candidatos proceder à instrução dos recursos interpostos contra a apuração, juntando para tanto cópia do boletim relativo à urna impugnada. Parágrafo único. Na hipótese de surgirem obstáculos à obtenção do boletim, caberá ao recorrente requerer, mediante a indicação dos dados necessários, que o órgão da Justiça Eleitoral perante o qual foi interposto o recurso o instrua, anexando o respectivo boletim de urna. Artigo 72. Constitui crimes puníveis com reclusão de 5 a 10 anos. Inciso 1. Obter acesso a sistema de tratamento automático de dados usado pelo Serviço Eleitoral a fim de alterar a apuração ou a contagem de votos. 2. Desenvolver ou introduzir comando, instrução ou programa de computador capaz de destruir, apagar, eliminar, alterar, gravar ou transmitir dado, instrução ou programa ou provocar qualquer outro resultado diverso do esperado em sistema de tratamento automático de dados usados pelo Serviço Eleitoral. Inciso 3. Causar propositadamente dano físico ao equipamento usado na votação ou na totalização de votos ou às suas partes. Guarde bem o artigo 72 porque é estratégico, porque trata de crimes. Então, constitui crimes puníveis com reclusão de 5 a 10 anos. 1. Obter acesso ao sistema de tratamento automático de dados usado pelo Serviço Eleitoral a fim de alterar a apuração ou a contagem de votos. 2. Desenvolver ou introduzir comando, instrução ou programa de computador capaz de destruir, apagar, eliminar, alterar, gravar ou transmitir dado, instrução ou programa ou provocar qualquer outro resultado diverso do esperado em sistema de tratamento automático de dados usado pelo Serviço Eleitoral. E 3. Causar propositadamente dano físico ao equipamento usado na votação, na totalização de votos ou às suas partes. Das condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais. Artigo 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Inciso 1. Ceder ou usar em benefício de candidato, partido político ou coligação bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios dos municípios, ressalvada a realização de convenção partidária. Inciso 2. Usar materiais ou serviços custeados pelos governos ou casas legislativas que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram. Inciso 3. Ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta, federal, estadual, municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços para comitês de campanha eleitoral, de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado. Inciso 4. Fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação de distribuição gratuita de bens
e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo poder público. Inciso 5º, nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e ainda ex officio remover, transferir ou exonerar servidor público na circunscrição do pleito nos 3 meses que o antecede e até a posse dos eleitos sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvadas a linha A nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança. B, a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais ou conselhos de contas e dos órgãos da Presidência da República. C, a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até início daquele prazo. A linha D, a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais com prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo. E a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários. Inciso 6º, nos 3 meses que antecede o pleito, a linha A, realizar transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios e dos estados aos municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados de recursos destinados a cumprir a obrigação formal pré-existente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma pré-fixado e os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública. Linha B, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar a publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. C, fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo. 7. Empenhar no primeiro semestre do ano de eleição despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais ou das respectivas entidades da administração indireta que excedam a 6 meses a média mensal dos valores empenhados e não cancelados nos 3 últimos anos que antecede o pleito. Inciso 7º, fazer na circunscrição do pleito revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição a partir do início do prazo estabelecido no artigo 7º desta lei e até a posse dos eleitos. Parágrafo 1º. Reputa-se agente público para os efeitos deste artigo quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública, direta, indireta ou fundacional. Parágrafo 2º. A vedação do inciso 1 do caput não se aplica ao uso em campanha de transporte oficial pelo Presidente da República, obedecido o disposto no artigo 76, nem ao uso em campanha pelos candidatos à reeleição de Presidente e Vice-Presidente da República, governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, prefeito e vice-prefeito, de suas residências oficiais para a realização de contatos, encontros e reuniões pertinentes à própria campanha, desde que não tenham caráter de auto público. Parágrafo 3º. As vedações do inciso 6º do caput, alíneas B e C, aplicam-se apenas aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição. Parágrafo 4º. O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de 5 a 100 mil FII. Parágrafo 5º. Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do caput no parágrafo 10, sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. Parágrafo 6º. As multas de que trata este artigo serão duplicadas a cada reincidência. Parágrafo 7º. As condutas enumeradas no caput caracterizam ainda
atos de improbidade administrativa, que se refere ao artigo 11, inciso 1 da Lei nº 84/2992, e sujeitam-se às disposições daquele diploma legal, em especial as combinações do artigo 12, inciso 13, parágrafo 8º. Aplicam-se as sanções do parágrafo 10 aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem. Parágrafo 9º. Na distribuição dos recursos do fundo partidário, Lei nº 9.096, de 95, oriundos da aplicação do disposto no parágrafo 4º, deverão ser excluídos os partidos beneficiados pelos atos que originaram as multas. Parágrafo 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. Parágrafo 11. Nos anos eleitorais, os programas sociais de que trata o parágrafo 10 não poderão ser executados por entidades nominalmente vinculadas a candidato ou por esse mantida. Parágrafo 12. A representação contra a não observância do disposto neste artigo observará o rito do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, que a lei da inelegibilidade já está gravada no canal Leitura Estratégica e poderá ser ajuizada até a data da diplomação. Parágrafo 13. O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. Parágrafo 14. Para efeito de cálculo da média prevista no inciso 7º do caput deste artigo, os gastos serão reajustados pelo IPCA, aferido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou outro índice que venha a substituí-lo a partir da data em que foram empenhados. Artigo 74 configura abuso de autoridade para os fins do disposto no artigo 22 da Lei Complementar 64/90, que é a lei da inelegibilidade, a infringência do disposto no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, ficando responsável se candidato sujeito a cancelamento do registro ou do diploma. Artigo 75. Nos 3 meses que antecedem as eleições, na realização de inaugurações, é vedada a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos. Guarde bem o artigo 75. Nos 3 meses que antecedem as eleições, na realização de inaugurações, é vedada a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento do disposto deste artigo, sem prejuízo da suspensão imediata da conduta, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. Artigo 76. O ressarcimento das despesas com o uso de transporte oficial pelo Presidente da República e sua comitiva em campanha eleitoral será de responsabilidade do partido político ou coligação a que esteja vinculado. Parágrafo 1º. O ressarcimento de que trata este artigo terá por base o tipo de transporte usado e a respectiva tarifa de mercado cobrada no trecho correspondente, ressalvado o uso do avião presidencial, cujo ressarcimento corresponderá ao aluguel de uma aeronave de proporção a jato do tipo táxi aéreo. Parágrafo 2º. No prazo de 10 dias úteis da realização do pleito, em primeiro turno ou segundo, se houver o órgão competente de controle interno, procederá ex officio à cobrança dos valores devidos nos termos dos parágrafos anteriores. Parágrafo 3º. A falta do ressarcimento no prazo estipulado implicará a comunicação do fato ao Ministério Público Eleitoral pelo órgão de controle interno. Parágrafo 4º. Recebida a denúncia do Ministério Público, a Justiça Eleitoral apreciará o feito no prazo de 30 dias, aplicando aos infratores pena de multa correspondente ao dobro das despesas, duplicada a cada reiteração de conduta. Artigo 77. É proibido a qualquer candidato comparecer nos 3 meses que precedem o pleito à inauguração de obras públicas. Guarde bem o artigo 77.
É proibido a qualquer candidato comparecer nos 3 meses que precede o pleito à inauguração de obras públicas. Não esqueça, é proibido a qualquer candidato comparecer nos 3 meses que precede o pleito à inauguração de obras públicas. Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeitará o infrator à cassação do registro ou do diploma. Guarde bem. A inobservância do disposto neste artigo sujeitará o infrator à cassação do diploma ou do diploma. Não esqueça, a inobservância do disposto neste artigo sujeitará o infrator à cassação do registro ou do diploma. Artigo 78. A aplicação das sanções combinadas no artigo 73, parágrafo 4º e 5º, dar-se-á sem prejuízo de outras de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes.